Hoje, depois da vinheta, você que gosta de tanque vai ter um prato cheio para saborear, então não sai daí. Vocês pediram e a sala de guerra vai atender. Naquele último vídeo sobre o voo do Junker 52 da Lufthansa, eu mencionei a batalha de tanques aos pés da Catedral de Colônia. E como muitos leitores pediram um vídeo a respeito, aqui vai. Mas antes de ganhar esse presentão, você vai clicar nesse botão grande aqui embaixo e se inscrever no canal, para não perder nada que a Sala de Guerra produz toda semana. E também não esquece de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos para todo mundo ficar feliz. Após o trauma sofrido durante a Batalha das Ardenas no inverno de 1944 para 1945, o alto comando americano repensou muitas das suas práticas e diversas mudanças acabaram sendo implementadas. A verdade é que os alemães pegaram os americanos de calças curtas, utilizando seus tanques pesados em massa como nunca haviam feito antes, e expuseram em definitivo as fragilidades do tanque Sherman contra esses veículos. Na zona de operações do 5º Exército Panzer, comandado pelo general Hasso von Manteuffel, os alemães montaram uma frente ofensiva quase inexpugnável, que parou somente pela falta de seus próprios suprimentos. Foi quando, em Washington, foi dada finalmente a luz verde para a Missão Zebra, no dia 22 de dezembro de 1944. Essa missão consistia em transportar para a Europa um contingente experimental de 20 tanques pesados M26 Pershing e testar sua eficácia em combate contra os panzers alemães. O desenvolvimento do Pershing havia começado ainda em 1942, quando alguns setores do exército decidiram testar um conceito diferente daquele que havia resultado no M4 Sherman, o tanque médio norte-americano padronizado que estava em franca produção naquele momento. O que começou como uma proposta de modificação do Sherman acabou se tornando o protótipo do primeiro tanque pesado norte-americano, equipado com um canhão de alta velocidade M3 de 90 mm e cuja blindagem frontal chegava a 102 mm, levando o peso do veículo para 46 toneladas. O problema é que esse tipo de blindado enfrentava a resistência pesada das forças terrestres do exército, um órgão comandado pelo general Leslie McNair, que basicamente era o arquiteto de todo o exército norte-americano em emprego na Europa. McNair era um prolífico administrador de projetos, e foi dele a responsabilidade de definir padrões de treinamento, capacitação de oficiais, armas a serem utilizadas, táticas a serem seguidas e as formas de emprego combinado das armas que no fim levaram os Estados Unidos à vitória. E na visão de McNair, o combate contra tanques inimigos deveria ser feito por uma combinação de tanques médios e veículos chamados de Tank Destroyers, ou destruidores de tanques, que em essência eram os mesmos tanques, só que com blindagem mais fina e carregando um canhão mais potente. Todo o sistema logístico norte-americano já estava estabelecido e padronizado para transportar o Sherman para qualquer lugar do mundo, e McNair resistia vigorosamente a modificar esse sistema em benefício de um tanque para o qual ele não via utilidade. Esse fato levou a seguidos atrasos no começo da produção em série do Pershing, que só teve início em novembro de 1944 no arsenal de tanques de Fisher, em Michigan, nos Estados Unidos. Visto que McNair, o maior opositor do Pershing, havia morrido num acidente da linha de frente em julho daquele ano, as perspectivas para o tanque começaram apenas lentamente a melhorar, mas foi a situação desastrosa na Batalha das Ardenas que fez com que o general Eisenhower, supremo comandante aliado na Europa, demandasse o envio imediato dos Pershings para a frente de batalha. Esses 20 primeiros Pershings desembarcaram em janeiro de 1945 no porto belga da Antuérpia e foram enviados imediatamente para o primeiro exército do general Courtney Hodges. Hodges os repassou para suas experientes 3ª e 9ª divisões blindadas, 10 exemplares para cada divisão. Em fevereiro, o general Gladion Barnes, chefe do setor de pesquisa e desenvolvimento do Exército, foi pessoalmente à Europa para liderar uma equipe especial para dar suporte e resolver os problemas estruturais dos novos tanques, para assim assegurar seu sucesso. Os novos tanques foram designados para tripulações experientes e com bom retrospecto de combate. Por isso, um dos 10 Pershings da 3ª Divisão Blindada acabou na mão da tripulação do sargento Robert Early, pertencente à Companhia Easy do 32º Regimento Blindado.
Rapidamente aprendendo as minúcias da nova máquina de guerra, a tripulação foi enviada para a linha de frente do avanço do primeiro exército até o rio Reno, a partir de 26 de fevereiro de 1945. A tripulação deste Pershing era composta por seu comandante, o sargento Robert Early, o operador de metralhadora, o soldado Homer Davis, o motorista, o soldado William McVeigh, o carregador, soldado John Derriggy, e o atirador, cabo Clarence Moyer. A terceira divisão blindada cruzou o rio Huer e tomou diversas cidades, ultrapassando o canal Eft para adentrar a planície que circunda Colônia, a quarta maior cidade alemã da época. Cidade industrial com 800 mil habitantes, Colônia era mundialmente conhecida por sua magnífica catedral gótica do século XIII, construída às margens do rio Reno. Bombardeada pela primeira vez em 17 de maio de 1940, a cidade foi vítima de 262 ataques do Comando de Bombardeio da Real Força Aérea Britânica, comandada pelo Marechal Sir Arthur Harris, incluindo o primeiro dos ataques com 1.000 bombardeiros, que aconteceu na noite do dia 30 para 31 de maio de 1942. No total, os ingleses lançaram 34.711 toneladas de bombas sobre Colônia, matando mais de 20 mil civis no processo. No dia 5 de março, as vanguardas norte-americanas se aproximaram da periferia de Colônia, que na época estava recheada de civis que fugiam da região central da cidade, maior alvo dos constantes bombardeios. Em sua maioria, os civis se viram aliviados em receber os norte-americanos, não mostrando qualquer hostilidade para com eles. As forças alemãs que defendiam a área pertenciam ao enfraquecido 81º Corpo de Exército, do general Friedrich Köchlin, que, percebendo a inutilidade de tentar defender o terreno de planície, decidiu por evacuar suas forças pelo Reno através da ponte em Colônia. Sendo assim, a cidade acabou defendida apenas por pequenos elementos de tropa espaçados por quadras uns dos outros. A pouca resistência encontrada na cidade e o fato de estarem chegando ao primeiro grande marco arquitetônico da Alemanha fez com que o cenário de Colônia se tornasse muito atraente para os cinegrafistas de guerra, todos ansiosos por serem o primeiro a registrar os soldados americanos capturando a catedral. Entre esses muitos cinegrafistas estava o sargento Jim Bates, cinegrafista da 3ª Divisão Blindada. No ano anterior, ele havia saltado sobre a Normandia no dia D, junto à 82ª Divisão Aerotransportada, a pedido do seu comandante, o general James Gavin. Pousando num riacho, ele teve todo o seu equipamento de filmagem danificado, e acabou se tornando um combatente comum nos primeiros dias da campanha. Bates tomou parte na captura de uma imensa casamata alemã que abrigava quase uma centena de soldados inimigos, e posteriormente destruiu um carro de Estado-Maior com uma granada. Em janeiro de 1945, ele pegou carona num tanque Sherman da 3ª Divisão Blindada, como operador de metralhadora, e ganhou preciosa, mas perigosa experiência no veículo, que certa vez foi atingido e feriu Bates com estilhaços. Após sair do hospital, ele retomou sua função de cinegrafista, mais uma vez anexo à 3ª Divisão Blindada. Na terça-feira, 6 de março de 1945, enquanto as vanguardas norte-americanas se aproximavam da catedral, eram acompanhadas pelos jipes da imprensa, e daí vem a grande quantidade de filmagens e fotografias registradas naquele dia. Para se aproximar da catedral, a força americana da 3ª Divisão Blindada e da 104ª Divisão de Infantaria utilizou duas avenidas paralelas, a Comedienstrasse e a Anden Dominikanen. Pouco depois das 14 horas, 2 Shermans da Companhia F do 32º Regimento se aproximaram lado a lado em direção à catedral pela Comedienstrasse, com seus motoristas com a cabeça para fora da escotilha, para tentar enxergar melhor em meio aos destroços dos prédios atingidos pelos bombardeios. Na metade do quarteirão, eles encontraram uma grande pilha de destroços bloqueando-lhes o caminho, e tiveram que parar para aguardar a unidade de engenharia que desobstruiria a passagem. Pouco tempo depois, observadores americanos avistaram um tanque alemão parado no final da rua, na esquina com a Marseillenstrasse. Era um Panzerkampfwagen V Panther, armado com um poderoso canhão de alta velocidade KWK-42 L70 de 75 mm. O tanque não se moveu em nenhum momento, então os americanos inocentemente concluíram que estava abandonado. Mas não podiam estar mais errados, pois aquele era um veículo ativo da 106ª Brigada Panzer Feldherrnhalle, comandada pelo primeiro-tenente Wilhelm Bartelbart.
O comandante alemão tomou proveito da situação vantajosa e disparou a queima-roupa contra o Sherman do tenente Karl Keller. O projétil de 75mm penetrou a blindagem frontal, matando imediatamente o motorista, o soldado Julian Patrick, e o carregador, o soldado Curtis Spear, como também arrancou a perna esquerda do tenente Keller logo abaixo do joelho. O operador de metralhadora, soldado Oliver Griffin, e o atirador, cabo John Gianluca, conseguiram se puxar para fora do tanque, arrastando-se até atingir o chão de cabeça. As dramáticas imagens feitas por Jim Bates registraram o momento em que o tenente Keller ainda se arrasta para fora do tanque, com a perna esquerda destroçada, procurando abrigar-se na traseira da torre. Os sobreviventes foram imediatamente auxiliados pela tripulação do outro Sherman, assim como muitos outros soldados, incluindo o correspondente de guerra, sargento Andy Rooney, que mais tarde teria uma longa e prolífica carreira no canal de notícias americano CBS News. Apesar dos primeiros socorros recebidos e do torniquete colocado em sua coxa, o tenente Keller morreu de hemorragia poucos minutos depois. O Panther então recuou para trás de um edifício para proteger-se, ao mesmo tempo em que notou a movimentação na rua adjacente que levava até a catedral. Aquela movimentação era justamente do Pershing do sargento Robert Early, que se aproximava pela Under Dominikanen, e parou quando ouviu o estampido do disparo do Panther, seguido das desesperadas comunicações pelo rádio. Em seguida, veio a ordem para fazer aquilo que o tanque pesado americano tinha vindo para fazer. O Pershing deveria ir à frente e destruir o Panther. Early então saiu do veículo e decidiu fazer uma observação a pé para visualizar o inimigo. Enquanto ele percorria as fachadas do quarteirão em direção ao cruzamento da Marcellenstrasse, Early encontrou o cinegrafista Jim Bates, que, ansioso para registrar os acontecimentos, pediu para ir junto. Minutos depois, os dois se esgueiraram até o segundo andar do prédio do Deutsche Arbeitsfront, ou Frente de Trabalho Alemã, onde Early estudou a situação e viu que o canhão do Panther estava virado para outra rua, o que lhe dava uma chance de pegá-lo de surpresa. Early disse para Bates preparar sua câmera. O plano era acelerar o Pershing até o cruzamento, atingir a lateral desprotegida do Panther e recuar. Com sorte, Bates poderia gravar toda a ação em filme. Early voltou para dentro do Pershing e comunicou as ordens para sua tripulação. Embora a bordo do mais moderno e protegido tanque que o arsenal norte-americano podia oferecer, os tripulantes sabiam que a tão curta distância não poderia haver erro, e um disparo da arma de 75mm do Panther poderia ser fatal para eles. O motorista, William McVeigh, engatou a marcha e pôs o Pershing para frente. Sozinho no segundo andar do prédio da esquina, Jim Bates observou aterrorizado a torre do Panther girar lentamente em direção à rua de onde viria o Pershing. Mas ele não tinha como contar isso a ninguém. Dentro do Pershing, o atirador Clarence Smoyer contava a distância até o cruzamento, quando teria finalmente espaço suficiente para girar a imensa arma. Quando a parte dianteira do tanque entrou no cruzamento, o motorista começou a gritar desesperadamente, pois através de seu visor havia visto a arma do Panther virada na direção deles. Ao invés de frear, ele acelerou o motor e colocou o Pershing inteiro na interseção, ao mesmo tempo em que Smoyer girava a torre para ter o terror de observar o olho negro do canhão do Panther bem à sua frente. Ao acelerar, o motorista quis pelo menos fazer do Pershing um alvo móvel, ao invés de estacionário, e Smoyer teria que dar o tiro em movimento. Dentro do Panther, Bartelbort observava ansiosamente a surpreendente cena pelo seu visor. Ao notar a desconhecida e baixa silhueta do Pershing, bastante diferente do Sherman, por um instante pensou que poderia se tratar de um veículo alemão e gritou para que seu atirador não disparasse. Aquela breve hesitação foi o suficiente para que Smoyer, ainda com o Pershing em movimento, encaixasse um disparo de munição penetradora de blindagem no compartimento do motor do Panther. O Pershing parou com seu canhão fumegando. Então o carregador colocou outro projétil na culatra e Smoyer apertou o gatilho uma segunda vez. A onda de choque dos disparos balançou o prédio e a câmera de Bates, que continuou rodando e registrando tudo. O momento do primeiro impacto, logo abaixo do escudo do canhão, e o segundo, que atingiu a lateral do veículo, provocando um incêndio e forçando os tripulantes a fugir desesperadamente. Um terceiro projétil foi colocado na culatra da arma do Pershing.
Desta vez, uma munição penetradora de blindagem especial, de alta velocidade, com núcleo de tungstênio. Esse disparo também balança a câmera de Bates e penetra na lateral do veículo alemão, saindo pelo outro lado da blindagem, provocando labaredas que saem pelas escotilhas abertas. O atirador Clarence Smoyer mais tarde se recordou do acontecido. Quando entramos na interseção para disparar, ao invés de ver a lateral do Panther em meu periscópio, eu vi a alma daquela arma gigantesca olhando para mim. Eu fiz um disparo rápido e atingi ele primeiro. Eu fiquei gritando por mais munição penetradora de blindagem e atirei nele de novo, até que ele pegou fogo. Eu mal conseguia respirar enquanto saíamos dali. As pessoas sempre me perguntam por que eu atirei 3 vezes, sem dar a chance para que a tripulação alemã escapasse. Bem, essa era a regra. Qualquer tripulante lá dentro daquele Panther poderia puxar o gatilho daquele canhão apontado para nós. E então estaríamos todos mortos, e não aqui para contar a história. Logo depois da conclusão da ação, Bates troca o zoom da câmera e faz uma tomada aberta virando a câmera para a catedral, como que para contextualizar o cenário em que tudo ocorreu e o que acabara de ser conquistado. Bob Early e Jim Bates foram ambos condecorados com a Bronze Star por seus feitos naquele dia. E apesar de que a ponte sobre o Reno em Colônia fora destruída, no dia seguinte os aliados capturaram intacta a ponte Ludendorff em Remagen, atravessando o grande rio e iniciando assim o avanço final pela Alemanha. Em fevereiro de 2019, Clarence Smoyer, o último tripulante ainda vivo da tripulação do Pershing de Colônia, ganhou um passeio de Sherman pelas ruas de Boston, um veículo que ele não via desde 1945. Mas a maior homenagem ainda estava por vir e aconteceu na quarta-feira, 18 de setembro de 2019, quando Clarence Smoyer foi levado a Washington para o que ele pensava ser mais uma sessão de autógrafos do seu livro. Chegando lá, o velho guerreiro de 96 anos foi surpreendido por uma cerimônia militar, na qual foi agraciado com a Bronze Star por suas ações em Colônia em março de 1945. Na verdade, todos os outros tripulantes do Pershing também foram póstumamente condecorados, e familiares receberam as medalhas em seu nome. The President of the United States of America, authorized by Executive Order 24 August 1962, has awarded the Bronze Star Medal to Corporal Clarence E. Smoyer, Company E, 32nd Armored Regiment, for heroic achievement against the enemy on 6 March 1945, while serving with Company E, 32nd Armored Regiment in Germany. Corporal Smoyer's exemplary performance of duty during armored combat was in keeping with the finest traditions of military service and reflect great credit upon him, the 3rd Armored Division, and the Army of the United States of America. Então, gostou desse vídeo? Então assiste esses outros aqui que eu selecionei para você, se inscreve aqui no canal e aperta o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.